الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Testemunho que ninguém merece adoração senão Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimado irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa conversa sobre questões ou perguntas da vida. Falávamos na primeira conversa que estamos em um tempo em que as pessoas têm pouca vontade de fazer a caridade. Ou seja, é muito difícil e são poucas as pessoas que têm a vontade de fazer o bem para o outro. Até porque não seria vontade, falaríamos de coragem. Pode ser que a vontade existe, mas há falta de coragem. Então a questão que colocamos é: o que é que deve nos encorajar a fazer o bem? Qual é a coisa que deve ser o motivo de nós fazermos o bem constantemente? E nós buscamos a resposta no primeiro capítulo do Alcorão. Falamos do remédio dos males, que é Bismillahirrahmanirrahim. Falamos do remédio que nos ajuda a atenuar o efeito negativo das dificuldades. Falamos por que Deus nos coloca em dificuldades e hoje, através do versículo Malik Yawmiddin, vamos buscar a resposta desta pergunta: o que deve ser o fator encorajador para nós praticarmos o bem de forma constante? A resposta está neste versículo. Este é o terceiro versículo do primeiro capítulo do Alcorão. Malik Yawmiddin significa soberano ou rei do dia do juízo final. Esta é a resposta para esta pergunta. O que deve nos encorajar para nós praticarmos o bem de forma constante, para não pararmos de praticar as boas ações, de fazer as caridades? Temos aqui Malik Yawmiddin. Nós temos aqui 3 palavras e cada palavra é muito essencial para entendermos como é que vamos extrair a resposta desta questão. Temos o Malik, o soberano, o rei. Temos o dia e temos o que vai acontecer nesse dia. Temos o rei do dia do juízo final. Isto quer dizer que nós seremos julgados por aquilo que fazemos. Existe alguém preparado que está a assistir, que está a acompanhar o que estamos fazendo nesta vida. Esse é o Malik. E Malik é um dos atributos de Deus, ou seja, atributos de Allah. Malik significa dono, significa rei, o soberano. E é um dia. Só que o dia referido aqui não é um dia como o nosso. Não é um dia de 24 horas. É um dia muito mais longo do que imaginamos. Veja só que perante Deus, um dia significa 1000 anos
perante a humanidade. Quando a humanidade faz 1000 anos, perante Deus apenas passou um dia. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que o dia do julgamento será equivalente a 50 alf sana, a 50.000 anos humanos. 50.000 anos. Então é um dia tão grande, tal como ele diz, liyawmin azim. As pessoas serão revividas para presenciarem um grande dia. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Será o dia em que as pessoas ficarão em pé diante do Senhor do Universo. Então temos aqui o dia e temos a din, o juízo final. Então o fator encorajador para nós fazermos o bem nesta vida é só ter em mente que alguém está a nos controlar e que existe um dia próprio em que Ele nos julgará. E esse julgamento, você não pode querer comparar com um julgamento normal da nossa vida, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele faz uma pergunta: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Ó ser humano, o que te fará entender o que é o dia do juízo final? Depois, o que te fará entender o que é o dia do juízo final? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Será o dia em que ninguém poderá fazer algo a favor de outrem. O que tem acontecido nos julgamentos aqui na vida terrena é que alguém já tem seu advogado, o réu pode ter compromisso com o juiz. Há muita coisa que acontece, já diferentemente deste dia em que o rei não vai precisar de alguém que lhe ajude no seu julgamento. E ele diz: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. A balança, a base do julgamento nesse dia será apenas a verdade. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Ninguém ousará falar a não ser por permissão de Allah, e nesse dia apenas falarão aqueles que vão dizer a verdade. Os mentirosos serão proibidos de falar. Numa passagem do Alcorão já nos diz que as bocas serão seladas, portanto falarão apenas os verdadeiros. Então, perante este versículo, nós temos a resposta da nossa questão. O que é que deve nos encorajar a praticar o bem? O que é que deve nos encorajar a fazer a caridade? A resposta é muito simples. É só ter em mente que o que fazemos aqui será objeto de julgamento. Seremos julgados. E quem sabe que será julgado e que o que se quer lá é o bem, então vai se esforçar a fazer o bem constantemente. E este mesmo versículo do primeiro capítulo do Alcorão responde mais uma questão, que é: se existe um dia de julgamento final e este dia é diferente dos nossos dias, aqui nós podemos responder a outra questão, que é: por que morremos? Nós morremos para ir ser julgados. Nós morremos para transitar desta vida para uma outra vida, cujo início será o julgamento. A outra vida lá tem duas estações. A primeira estação, que é o paraíso, para aqueles que praticam o bem. A segunda estação é o inferno, para aqueles que praticam o mal. Que Allah nos proteja do inferno. Portanto, estas duas estações, ninguém chegará a uma delas antes de ser julgado. Então, Malik Yawmiddin é uma passagem do Alcorão que nos diz que morremos porque alguma coisa está à espera de nós, o julgamento.
E também esta mesma passagem, como dissemos, é a resposta para aquele que não sabe por que as pessoas não são constantes na prática do bem. As pessoas não são constantes na prática do bem porque não sabem ou ignoram ou desperdiçam o seu tempo. Dessa forma, ficamos a saber que todo aquele que deixa o seu tempo passar em ações, em ocupações que não lhe vão servir na próxima vida, ou não sabe que alguém está a nos controlar naquilo que fazemos, ou não sabe que à nossa frente vem um grande dia em que seremos julgados. Então, essa pode ser a razão de as pessoas não praticarem o bem. Pode ser a razão. Mas também existem pessoas que sabem disso e mesmo assim se deixam levar com os encantos, com a beleza, com os caprichos da vida mundana, sabendo ainda que esta vida é provisória. Portanto, este versículo é um fator encorajador para todos aqueles que querem salvar nesse dia. Os nossos dias aqui na vida mundana são contáveis. Você será surpreendido pela morte. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr." Dentre vós existe aquele que morrerá jovem e existe aquele que há de envelhecer até que não consiga reconhecer aquilo que sabia. Em ambos os casos é triste. Quando alguém morre jovem, principalmente sem ter feito alguma coisa que agrada a Allah, ou seja, sem ter adorado a Allah subhanahu wa ta'ala, é triste. E quando alguém envelhece e começa a sentir-se fraco, com a vontade de fazer boas ações, mas o seu corpo não acompanha, não ajuda, também é triste. Portanto, é obrigação de cada um de nós que cremos em Allah e no último dia, fazer todo o esforço para preencher os nossos dias com boas ações, com caridades. É claro que quando fazemos o bem para os outros, nós não queremos agradar as pessoas. Nós devemos ter a intenção de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, porque agradar as pessoas é impossível. Você faz algo hoje para agradar a este fica chateado consigo amanhã e você perde vontade de fazer de novo o bem para ele ou para outra pessoa. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala das pessoas sinceras que praticam o bem para agradar a ele diz: "Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura." Nós alimentamos a vós pobres, não procuramos a vossa satisfação, o vosso agradecimento, nem o vosso pagamento. Apenas procuramos agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aí vai o conselho para todo aquele que sabe que não sabe o dia em que vai morrer, que sabe que Allah está lhe a controlar, que sabe que existe um dia em que será julgado. Aí vai o conselho: aproveite o seu tempo a praticar aquilo que Allah gosta. E não se esqueça que Allah subhanahu wa ta'ala é Shakur. Ele compensa e recompensa as ações que são praticadas para o seu agrado. Uma pequena coisa por dia, uma pequena coisa que seja constante, é melhor. É melhor porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele agradece mesmo o pouco. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an." Se a coisa for boa, não despreze ela só porque é pouca. O pouco que você faz para Deus será muito para você no dia do juízo final. Portanto, quando recitamos este versículo, temos que ter em conta o seu significado. Malik Yawmiddin, o soberano, o rei do dia do juízo final. Ou seja, alguém está me a controlar e este alguém está me a aguardar no dia em que vai me julgar.
Então, o que fazer? Gastar mais tempo a agradar a Ele, mais tempo a louvar a Ele, a engrandecer o seu nome, a glorificar o seu nome, a ajudar os pobres, a aprender cada vez mais a sua palavra, a ser bom para com os vizinhos, a ser carinhoso para com as crianças e ser respeitoso para com os mais velhos, tratar bem aos nossos pais e reconhecer os nossos familiares, ajudar a quem conhecemos e a quem não conhecemos, chamar as pessoas, convidá-las a conhecerem o caminho reto do nosso Criador. Tudo isso faz parte daquilo que devemos fazer dia a dia com o objetivo de preencher o nosso tempo livre, porque nós temos duas coisas muito importantes que a maioria de nós desperdiçam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos chamou a atenção acerca disso, que muita gente vai reprovar por causa de duas coisas: as-sihha wal-faragh, a saúde e o tempo livre. Nós vivemos muito tempo saudáveis e não fazemos nada que agrada a Allah. Quando aparece a doença, principalmente quando a doença é prolongada, aí começamos a recuperar a consciência que afinal o tempo que desperdiçamos em saúde era tempo para agradar a Allah. Gastamos muito tempo livre nas brincadeiras, nos divertimentos, nos caprichos mundanos. E quando ficamos com uma ocupação terrível, por exemplo, quando ficamos presos ou quando ficamos encarcerados numa situação difícil de sair, aí começamos a pensar que o tempo de brincadeira afinal não era realmente para brincadeira, mas que era para agradar a Allah. E isso é muito triste. Portanto, o meu irmão desse lado, a minha irmã, tem o seu tempo para agradar a Allah, pois temos um rei à nossa espera, temos um dia em que seremos julgados. Malik Yawmiddin. Terminamos por aqui e em seguida vamos ver uma outra questão que é sobre o sentido da vida. Por que existimos? E vamos dar uma pequena continuidade sobre por que morremos. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله